Bem, meu nome é Andréia, meu esposo Laílson, nós servimos no Ministério de Evangelização para Pré-Adolescentes. Quem são pais de pré-adolescentes aí? Levanta a mão. Fala assim, eu? Ah, já vi quem são. Tudo bem, gente? Então, esses que levantaram a mão já ouviram falar, pelo menos da tia Andréia, né, do tio Laílson. Nós atuamos lá nesse ministério, graças a Deus. Né, nós temos 3 filhas, nós temos a Jéssica, com 25 anos, temos a Júlia, dia 12 agora fez 11 anos, né, já está com Deus, na glória de Deus. E nós temos a Luana, nossa caçulinha, né, por enquanto, se Deus não mandar mais, né, assim, é a nossa caçula. Nós trouxemos hoje um convidado especial, vou passar aqui para ele se apresentar. Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Guilherme, né? Meus pais é o José Luiz e a Andréia, que servem no Ministério para Crianças, que eu tenho certeza que muita gente deve conhecer. E eu participo, né, do MPA, Ministério para Pré-Adolescentes, que a tia Andréia apresentou. Minha família, eu tenho 4 irmãos, 4, muita gente. É uma turma bem cheia lá em casa. E, assim, é muito bom aqui hoje vir falar de um tema assim, muito especial, né, tia Andréia? Pois é. Aí, eu esqueci de falar, eu tenho 13 anos, vou fazer 14, apesar de não parecer. Apesar de não parecer, né? Tem um cara aí de uns 10. Ah, mas é bom demais, né? Ser até mais novo. E é isso. Guilherme agora. Meu bem, nossa cidade, nós não vamos falar não, né? Deixa quieto. Oi, fala, Fred, vamos deixar isso quieto. Guilherme agora irá proclamar a palavra. Está em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, 24. Todo mundo achou, gente? Amém? Então, vamos lá. Por isso, o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. E já não são mais que uma só carne, novamente. Por isso, o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. E já não são mais que uma só carne. Palavra do Senhor. Amém. Então, gente, é muito importante. É muito bom falar de família. Hoje, aí, ó, meu tamanho. Agora todo mundo está me vendo? Assim, hoje, no início da missa, o Padre André disse uma coisa muito importante, muito especial, que a gente tem que levar para a vida. Ele disse que essa igreja tem uma família que tem qualidade e tem número, né? Muitos filhos. Então, é muito importante a gente, né, a tia Andréia, o Laílson, eu vim falar desse tema, família, né, que é a união. Lá na minha casa, eu acho que tenho certeza, eu tenho a melhor família do mundo, mesmo com todas as falhas, né, mesmo com as falhas de meus irmãos, enfim, né, eu sou muito grato por ter essa família, né. E que é o seguinte, gente. Meu pai é um homem assim. Não tem palavras para descrever ele, né? Porque, primeiramente, desde que eu nasci, eu nunca vi meu pai colocar uma só gota de bebida alcoólica na boca, entendeu? Meu pai e minha mãe nunca brigaram, nunca nem discutiram.
Assim, claro, troca as ideias, né? Como tem que conversar, o diálogo, mas eu nunca vi os meus pais brigarem, nunca vi. E assim, por isso eu sou muito grata a Deus, que isso nos traz segurança, né, para mim e para os meus irmãos, né? Acaba que a gente fica com aquela segurança que a gente está no seio da família, a gente está ali nas mãos, né? A gente está ali seguro. Por quê? Porque meus pais, eles ensinam uma doutrina, a verdade, né? A fé que é de Deus, para a gente seguir, por isso nos traz segurança. E o que acontece? Lá na minha família, os meus tios, os meus padrinhos, não tem essa dinamissa, ensinar, muitos bebem. E assim, por isso, a família, por exemplo, a minha, não estou falando que minha família não é nenhum melhor que a outra, viu? É porque minha família, meus pais nunca brigaram. Meu pai, lembrando, meu pai sempre que chega de viagem, sempre que chega do serviço, do trabalho, ele chega e a gente vê ele, a gente, papai, não sei o quê, aí vai correr atrás dele. Ele, pera, calma, primeiro eu tenho que dar o beijo na minha amada, na minha gatona. Isso é muito, gatona, gente, lá em casa é desse jeito. Esse adjetivo aí não tem mais maior, não tem, né? Enfim. Então, isso a gente vai aprendendo como é ser família. Mesmo que se eu, meus irmãos, for para a vocação assim, de ser religioso, religiosa, a gente aprende a ter essa segurança dentro de casa, né? A gente aprende a ser família, entendeu? E o que acontece? Lá, sempre que meus pais... aí depois de meu pai ir lá, beijar minha mãe, né? Aí ele abraça todo mundo fica feliz. O que acontece? A gente vai brincar, se divertir. Muitas vezes eu concordo, meu pai está cansado, chega lá cansado. Nós, irmãos, também ficamos irritados de vez em quando. Minha mãe, de vez em quando, está cansada do dia a dia. Aí o que acontece? A gente reúne, conversa, joga palavras para fora, né? Conversar sobre o dia a dia. Isso é muito importante. E, assim, meu pai e minha mãe, todo dia de sexta-feira eu quero que vocês façam essa experiência, porque eu, como filho, dá para falar essa perspectiva, né? Junta esse laço, junta essa segurança. O que acontece? Toda sexta-feira a gente junta os colchões na sala para assistir um filme de um santo e uma santa. Todo dia, no YouTube, viu? Na televisão. E isso é muito importante, viu, gente? Bem, então a palavra de Deus vem nos mostrar o quanto é importante essa união familiar, né? Então a palavra de Deus nos mostra que o homem ele tem que deixar pai e mãe fazer o quê com a sua mulher? Unir. E lá em Mateus, eu gostaria de trazer, porque ali ele fala desse primeiro homem e dessa primeira mulher de se unir, mas depois ele vem também trazer um exemplo de união da Sagrada Família. Então eu gostaria que vocês pegassem agora a palavra em Mateus. Mateus 2, versículo 13, onde vem nos dar também um exemplo de união. Porque a sua família, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que nos assiste de casa, vocês passam por momentos de dificuldades? Passam por tribulações? Passam por inquietudes? Passam por dificuldades financeiras? Passam por problemas de saúde? Passam por perseguições? Isso. Nós não somos os únicos no mundo. A família de Nazaré também passou por situações assim. E nesta palavra, em Mateus 2, nós vamos ler agora uma das inúmeras dificuldades que a família de Nazaré passou para se manter como a família de Nazaré. Como esse modelo hoje de ser Jesus, Maria e José para mim e para você.
Então vamos ler aí no o capítulo 2, o versículo 13 e o 14. Vamos ler juntos? Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Palavra da salvação. Essa palavra, ela vem trazer ela traz muitos ensinamentos, mas pelo tempo, nós temos que ir embora, para casa, cuidarmos da nossa família. Não dá para falar sobre todos os ensinamentos que essa palavra tem para cada um de nós. Mas eu vou me ater, nós três aqui, vamos nos ater em 3 pontos em especial. Primeiro, ele nos mostra que o homem desta família, o homem da família de Nazaré, hora que fala aí, olha, depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. O que José fez, gente? Ele obedeceu. Só que antes de ele obedecer, ele escutou. Ele escutou. O quanto é importante, meus irmãos, porque muitas vezes nós vamos querendo vencer as nossas dificuldades, as dificuldades que todos os dias batem as nossas portas, muitas vezes pelas nossas forças físicas e muitas vezes sem ouvir a voz de Deus. Deus é um Deus que fala conosco? Fala. Isso é novidade que Deus fala conosco? Agora vem uma pergunta que essa você não precisa responder alto. Responda só no íntimo do seu coração. E eu e você, temos escutado a voz de Deus? Porque Ele fala conosco. E nós escutamos? Nós temos escutado o que Deus quer para nós? As fugas que nós precisamos fazer? Ou nós estamos enfrentando tudo de peito aberto? José estava com Deus. Jesus é Deus. A palavra nos mostra claramente que é a segunda pessoa da Trindade Santa. Mesmo com Deus, que é Jesus, ele escutou a Deus Pai e fugiu daquilo que queria destruir a família de Nazaré. É só a família de Nazaré que estava aí para ser destruída? Você acha que a minha e a sua não está aí nesse mundo para também ser destruída? O que vai fazer de nós mantermos a nossa família unida, a família do Guilherme unida? Porque foi unida até agora, mas se não escutarem a voz de Deus, vão escutar a voz do mundo. E por isso que é importante a gente cantar sempre: inunda meu ser, e clamar esse Espírito Santo para vir nos inundar. Porque o mundo, ele fica a todo momento querendo nos imundar. Enfiar goela abaixo, minha e sua, dos nossos filhos. Uma visão mundana. Se nós temos essa consciência que estamos aqui de passagem, que somos de Deus, temos que ouvir a voz dele para saber o caminho onde seguir, o lugar onde ir. Então esse é um dos ensinamentos, que é o quê? Escutar a... Nossa, gente, muito obrigada. Fala parabéns para eles, Guilherme. Parabéns. Um dos ensinamentos que essa palavra quer dizer, quer falar para nós fazer o quê? Escutar a Deus. Então, o segundo foi que, olha só, no versículo 14, José levantou-se durante a noite. Ele levantou-se.
Ele escutou a voz de Deus e ficou parado? Não, ele teve uma atitude. Entende, meu irmão, quanto que é importante nós termos atitudes. Escutando a voz de Deus, ter uma atitude. Ter uma atitude. Não podemos ter medo de nos lançar. Meninos de 13 anos, como o Guilherme, os traficantes aí não têm dó de dar droga para eles. Eles não têm dó de dar bebida para meninos como esse. A gente não tem dó, não tem que ter medo de colocar um menino desse na frente para falar sobre a palavra de Deus. Porque o mundo aí fora não tem dó dos nossos filhos. Querem fazer deles gato e sapato. Por isso que a gente tem que fazer nossos filhos instrumentos do Senhor. Tem que pôr esses meninos, não é com metralhadora na mão, não é com revólver na mão, mas é como esse menino faz que carrega essa Bíblia na mão. Entende? Uma atitude de cristão, daquele que escuta a voz de Deus e tem uma ação. José teve uma ação. Como eu já falei para vocês, ele estava com Deus, ele estava com Jesus. E mesmo com Jesus, ele teve uma atitude. Meus irmãos, quantos de nós, em tantos momentos da vida, às vezes padecemos de tantas coisas e a gente acha que Deus vai vir naquela plenitude, naquela situação difícil que a gente está passando, e como num raio, e vai quase que mandar um raio assim, e falar Shazam, e tudo vai se resolver. Ai, gente, falar a verdade para vocês, sabe quando que isso vai acontecer? Não sei, mas agora não está previsto, não. O que Deus quer para mim e para você, meu irmão, é primeiro que a gente escute que a gente faz o quê, gente? E depois que a gente obedeça. Tenha uma ação, uma atitude firme, atitude de um povo que está com Jesus. José estava com Jesus? E você? Fraca, hein? Fala, eu também. Fala, eu estou com Jesus. Por isso que eu sou um homem e uma mulher. Não, eu sou só mulher, né? Que é trem bagunçado. Vocês falam quem é homem, fala quem é homem. Quem é mulher, fala que é mulher. Fala, por isso que eu sou uma mulher que escuta a Deus e tenho atitude. Tem mesmo? Ô, glória, ó. Aí, parabéns, irmã, porque é isso mesmo. E outro ensinamento que vem trazer nessa palavra, que aí nos mostra que, José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceram até a morte de Herodes. José foi sozinho? Ele catou Jesus, que era o Deus, e picou a mula, foi embora? Ele foi com quem? Com a sua mulher. Então, o terceiro ensinamento, dentre os muitos que essa palavra nos traz, é mostrar a parceria de Maria com José. E eu e você, nós temos sido verdadeiramente parceiros um do outro. Aquele parceiro assim, aquele brother mesmo. Quando nosso filho chega com as notas baixas da escola, eu e você, esposo e esposa, tem sido parceiro um do outro? Ou vocês têm sido um apontador do erro do outro? Ah, tá vendo? É porque também você deixa esse menino demais no computador. Ah, é porque você também não põe para estudar. Ah, mas também você não me ajuda. Ah, mas por que isso, por que aquilo? E tantas situações. Entende? Que ali, Maria foi parceira de José. É uma mulher unida a um homem para vencer a tribulação, para vencer a dificuldade, para vencer a morte, para vencer a destruição. Temos que escutar a palavra de Deus, termos a ação,
Mas não podemos ter essa ação sozinho. Gente, se alguém vem e empurra o Laílson, é muito mais facilmente empurrar ele, não é só porque ele é magrinho assim, não. Mas é porque às vezes ele vai estar sozinho. Se eu estou junto, se eu estou firme com ele, o mal quando vem para atacar nós dois, são duas forças unidos a Jesus. Aí acontece o que vamos ler agora no versículo 19. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. Palavra da salvação. A palavra de Deus vai mostrar para mim e para você, meu irmão, que o Herodes morre. Existe Herodes hoje? Quais são os Herodes de hoje? Quais, gente? Drogas, prostituição, bebedeiras, dificuldades financeiras, crise econômica, doenças, desobediência dos filhos, desemprego. Os Herodes de hoje não vêm como esse governador Herodes, mas ele vem de outras formas e batem na nossa porta. Se primeiro o que? Temos atitude e nos mantemos unidos, a palavra de Deus é clara. Mostra para mim e para você que uma hora o Herodes morre. Uma hora o Herodes morre. Uma hora acaba. Uma hora nós vamos fazer como José. Ouvir os anjos do Senhor falar conosco lá no céu. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Se nós escutarmos a voz de Deus, se nós tivermos atitudes de cristãos, se nós estivermos com Jesus, a palavra de Deus fala para nós, o Herodes morre, o desemprego passa, a dificuldade passa, porque tudo nessa vida passa, a única coisa que não passa é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é a Trindade Santa que é por mim e por você, que é por mim, que é pela minha família, que é pela família do Guilherme, que é pela sua família, amém? O Herodes já bateu na sua porta? E o que você tem feito com o Herodes? O Herodes já bateu lá na porta da sua família, Guilherme? E como foi? Ó, gente, é o seguinte. Vou subir aqui de novo. Ó, gente, é o seguinte. Teve um período, até hoje a gente está melhorando. Se Deus quiser, vai melhorar mais. Teve um período que a dificuldade financeira foi e bateu lá na nossa porta, ó. Cheguei, né? O que acontece? Aquele momento foi essencial a família estar junta. Por quê? Porque mesmo com todas as dificuldades financeiras que a gente estava passando, meus irmãos perguntavam: ô, mamãe, compra isso, mamãe, papai, compra aquilo. Ou se não, vamos ali comer uma coisa diferente, uma pizza. E não tinha. Tanto que o carro não tinha dinheiro para pagar um carro de 7 lugares, como nossa família tem 7 pessoas, né? A gente tinha que improvisar no Fit mesmo, no Honda Fit que a gente tinha, né? Aí o Miguel sentava numa cadeirinha, eu e um irmão meu sentava do lado e mais 2 sentavam ali logo após. Então era assim, apertado, mas é aquela segurança que eu estava falando, essa unidade. Isso fez com que a gente pedia alguma coisa, minha mãe, não tem agora, a gente aprendeu a dividir. Nós, irmãos, aprendemos com isso também, que muitas vezes, que eu conheço gente desse jeito, que não sabe dividir. Já aconteceu da gente dividir um chiclete, entendeu? É pouca coisa, mas a gente sabe dividir. Muitas crianças não sabem. E esse Herodes sempre passa, como a tia Andreia falou, porque a vida nossa,
tudo passa, entendeu? A única coisa que fica é a palavra de Deus. Vamos pegar a palavra agora em Efésios, porque essa união nossa, gente, ela não pode ficar só entre o homem e a mulher, entre esse pai e essa mãe, entre o José e a Maria, entre o Adão e a Eva. Ela tem que passar também para os nossos filhos, e a palavra de Deus, ela vem nos orientar nesse sentido. Então, Efésios 6:4. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Amados, repitam comigo. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Palavra do Senhor. Essa palavra, gente, também tão pequenininho, um versículo só, mas vem trazer para mim e para você a importância de sermos esses pais que também escutam a palavra de Deus, que têm uma atitude, que se firma em Jesus e que são parceiros um do outro. Porque aqui, se vocês observarem, fala tudo no plural. No plural significa que é mais de um. Que é você e seu esposo, ou você e sua esposa. Não é só um, não é só outro. A sua função como pai não é só trabalhar o dia todo. A sua função como mãe não é só lavar, passar, cozinhar e arrumar o quarto dos filhos. É preciso mais que isso, criar, e fala criai-os. Mostra o plural, que não é só um, na educação e doutrina do Senhor. Mostrando que essa unidade, sobretudo, por que nossos filhos muitas vezes estão perdidos? Porque eles encontram fragilidades, ou não só as imundícies do mundo, porque eles encontram a fragilidade, primeiramente, dentro de casa. Eles não encontram muitas vezes um casal que escuta a palavra de Deus e que tem uma atitude. Às vezes o pai tem, às vezes a mãe não tem. Às vezes o pai é mais firme, a mãe é mais mole, deixa o menino fazer, desautoriza. É diferente. O filho às vezes até encontra uma aliada na mãe, no sentido de falar assim, ai mamãe, eu queria fazer isso, mas meu pai não vai deixar. Fala, calma, vamos rezar, vamos conversar com o papai com calma. Não, isso não é desautorizar. Mas muitas vezes, quando você vira para o seu filho e você fala assim, desorganizado igual seu pai, pirracenta igual sua mãe, e tantos outros adjetivos, você já vai quebrando essa unidade, porque você coloca diminuindo o outro. E na parceria, mesmo que eu esteja numa situação de submissão, a parceria, ela é eficaz. Por exemplo, numa escola, se eu sou a professora e o Lailson é o coordenador e Deus é o diretor, entre o coordenador e o professor, qual que é o mais importante no processo escolar? Talvez. Parece que eu escutei alguma coisa. A professora. Não, a professora, ela só está no contato mais direto com essa criança, com esse aluno. Mas ela não é a parte mais importante. Porque às vezes para aquela professora estar ali na sala e desenvolver todos os trabalhos pedagógicos com aquela criança, teve uma coordenadora que estudou muito, que trabalhou muito, que propiciou muitas situações para aquela professora estar lá. Essa é a missão e a submissão, onde nós, mesmo num processo hierárquico, todos, coordenador e professor, querem o bem daquele aluno. Querem que aquele aluno desenvolva. O pai e a mãe, eles são diferentes,
mas eles se complementam e precisam estar integrados, unidos, porque como eu falei para vocês, o traficante não tem dó dos nossos filhos. Eles não têm dó. A televisão, gente, muito menos. Eles não têm pudor. Os políticos e tantas outras coisas, ninguém tem dó dos nossos filhos. E nós não temos, você e eu bem sabemos, os que têm filhos ainda pequenininho de colo, você fica aí com o seu bebezinho, dia e noite, às vezes até dorme com ele. Mas eles crescem, eles saem das nossas casas, eles vão para as escolas, eles vão para as faculdades, eles encontram um monte de Herodes aí fora. Mas se você trabalha o que nesse versículo vem nos ensinar, criai-os na educação e doutrina do Senhor, eles podem ir para onde for, que eles vão estar libertos, livres, e eles vão se posicionar como cristãos. Guilherme agora vai contar bem rapidinho, Guilherme, para a gente rezar com eles, uma situação onde na escola do Guilherme, agora recentemente, nesse último mês, né, Guilherme? A professora foi fazer um debate na escola e ele tinha que fazer parte da turma que defende o aborto. E como você se posicionou, Guilherme? Assim, em relação a isso, foi o seguinte: a professora foi e disse que ia fazer esse debate, aí ela separou os que eram a favor e os que eram contra. Mas é o seguinte, aluno, além de forçar a gente, muitas pessoas que eram a favor, a fazer uma personagem, né, daquilo que não acredita, aí o que acontece? Eu fui lá e eu fui conversar com ela. Aí ela, não, isso tudo é uma besteirinha, isso vai passar, eu já fui católica, mas isso, depois eu fui aprendendo. Aí o que acontece? Muitos amigos meus que eu conheço, lá da minha sala, também são contra, mas eles não tiveram a coragem de também falar. Aí eu contestei com a professora, falei, uai, mas eu sou contra, então, e tinha até uma menina lá do outro grupo que era contra. Resumindo a história, ela não quis me passar para o outro time, aí eu disse, para o outro grupo, eu disse, então pode zerar, né? Fazer o quê? Aí, depois, eu acho que ela também ficou com medo da minha mãe lá reclamar. Aí ela foi e passou um trabalho de transgênicos lá enorme também. Então é isso. Em relação, eu vou explicar melhor. Pode? Vocês entenderam, meus amados? Que a professora na escola, ela separou como se aqui fosse uma sala de aula em 2 grupos. Vocês aqui, vocês vão ser do grupo que defende o aborto. Vocês aqui serão do grupo que é a favor do aborto. Contra o aborto. Não, a favor do aborto e contra o aborto. O Guilherme estava nessa divisão, na turma que era a favor do aborto. E ele falou para a professora, eu não quero participar. Ela falou, mas é só uma representação. Ele falou, mas eu não quero defender o aborto nem representação. E ela falou assim, não, mas você precisa fazer, insistiu com ele. Ele falou, não, é a minha fé, os meus princípios. E ela falou para ele, que bobagem, Guilherme. Eu já fui católica um dia. Eu também já pensei como você, mas eu já abri a minha mente. Ou seja, já abriu a mente dela mesmo, né, gente? Vai fechá-la no inferno, misericórdia. Faz a gente até pecar contra a professora. Mas entende a situação onde ele se posicionou. E ela falou, se você não apresentar o trabalho, que era para ele defender o aborto, ele iria ter que fazer um trabalho enorme. Ele falou, não tem problema, pode passar o trabalho que eu faço. Fez o trabalho e entregou para a professora. Quando a gente cria os nossos filhos na educação e doutrina do Senhor, é diferente.
o Herodes bate até na porta. Às vezes ele pode até entrar na nossa casa. Mas a palavra de Deus mostra para nós que ele morre.